Excelentíssimo senhor presidente desta casa, peço licença para tirar minha máscara, respeitando o distanciamento social. Aproveito a oportunidade e cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o vereador Fernando, o vereador Márcio Merlim, vereador Elígia Moisés, vereador Roque Batista, vereador Felipe, vereador Antonelli, vereador Adriano e vereador Miguel Chaguri. Eu não vou me alongar, senhor presidente, mas também não gostaria de deixar passar em branco essa minha passagem por essa casa. Eu sei que tive o Dr. Paulo aqui, brilhante jurista do nosso país, que fez muito bem uma defesa técnica. Mas eu gostaria, senhor presidente, de vir falar nessa casa na condição de prefeito e na condição de acusado. Hoje, me vendo acusado, senhor presidente, e ao longo desse tempo que tenho passado e sentado no banco dos réus, como fiquei por essas horas, eu pude refletir minha vida enquanto político e refletir minha vida enquanto homem. E eu posso dizer, senhor presidente, que enquanto político, enquanto homem, eu não me arrependo da minha vida. Eu sei que tive uma postura idônea, uma postura certa. Em nenhum momento, senhor presidente, eu fui corrupto, porque é disso que me acusam. Em nenhum momento cometi qualquer ato de corrupção, como bem ressaltou o Dr. Paulo Hamilton, deixou aqui provado dentro do nosso direito brasileiro, explicando o que é a corrupção, explicando o que é a presunção de inocência. Mas eu gostaria de dizer, senhor presidente, o que é a vida de um político. Me tocou profundamente quando ouvi Vossa Excelência, vereador Márcio Merlim, dizendo do que se passa hoje em sua vida pessoal e estando aqui horas e horas para fazer um julgamento. E eu também, claro que salvadas as devidas proporções, tenho passado isso em minha vida, de domingo a domingo, assumindo compromissos que eu firmei com a população, consciência, no dia 15 de novembro. Tenho domingo a domingo lutado incessantemente pelo bem do meu município, como também sei que Vossas Excelências têm feito ao longo deste mandato. Senhor presidente, eu só gostaria de dizer, com relação à corrupção, porque me tocou profundamente quando o vereador Antonelli falou, e ele tem toda a razão. Corrupção é uma coisa que deve ser punida, senhor presidente. E existe, senhor presidente, vários tipos de corrupção. Existe corrupção moral, corrupção material. Corrupção, senhor presidente, é receber vantagem indevida. Isso é corrupção, senhor presidente. E nesse mérito eu não entro, porque o Dr. Paulo Hamilton já se encarregou desse trabalho e deixou comprovado esta Casa de Leis que eu não desviei nem recebi R$1 indevidamente dos cofres públicos dessa cidade. Mas existe, senhor presidente, outros tipos de corrupção. Corrupção é um vereador chamar um prefeito e dizer a ele que encaixa um amigo dentro da prefeitura para trabalhar com marketing. Isso é corrupção, senhor presidente. Corrupção é fazer uma manobra para ser aposentado de cargo público. Isso também é corrupção. Corrupção é pedir emprego para um sobrinho. Isso também é corrupção. Corrupção é chantagear e querer cargo a troco de voto. Isso também é corrupção. Senhor presidente, isso não é corrupção material de que me acusam, mas isso também é corrupção, é uma corrupção moral. E como tal também deve ser punida. Mas, senhor presidente, o que percebo, senhor presidente, e aqui peço desculpas, mas eu percebo que corrupção é para o outro. O outro é corrupto. Nós nunca somos, é isso que tenho percebido, senhor presidente. É fácil acusar, mas difícil olhar para si, senhor presidente. Então eu aproveito, senhor presidente, vir esse plenário para fazer esse desabafo perante Vossa Excelência. Me tocou profundamente quando o vereador Felipe Silveira disse perfeitamente, citando Deuteronômio, citando passagens bíblicas, que o homem não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Senhor presidente, Vossa Excelência me conhece, todos aqui me conhecem. Eu nunca tive em minha vida pública, enquanto prefeito desse município, 2 pesos e 2 medidas. Busquei, como bem ressaltou o Dr. Paulo Hamilton, busquei agir dentro da retidão, agindo às vezes vagaroso, moroso, que é o que me acusam. Mas, senhor presidente, sempre busquei ser sensato. Vossa Excelência, hoje sentado na posição de liderança de uma presidência desta casa, sabe que a gente à frente de um cargo público deve ser sensato. E eu busquei, enquanto homem público, ter sensatez em todas as minhas atitudes. Talvez eu tenha falhado. Falhei na comunicação. Talvez eu não tenha conseguido demonstrar o que fiz. Mas fiz, senhor presidente. Peguei um almoxerifado, o vereador Miguel sabe, um almoxerifado sucateado, um almoxerifado com máquinas depredadas, com todo o respeito às gestões que passaram, mas peguei um almoxerifado em situações horríveis, e me acusaram porque não tinha estradas rurais. Senhor presidente, hoje o maquinário está trabalhando, e onde o maquinário passou, tenho ouvido elogio. E quero, senhor presidente, chegar até o fim do meu mandato em todas as estradas, em quase 900 quilômetros do nosso município. Me acusam porque não tem saúde.
Ora, senhores vereadores, eu estou há 6 meses dentro do mandato, me acusam porque não tenho saúde. Eu tenho um hospital que está sucateado, sem equipamento, senhor presidente. Eu tenho um hospital que está caindo aos pedaços, eu tenho um sistema de saúde falido, que mal recebe verbas para poder se manter. E me acusam porque não tem saúde. Mas, senhor presidente, tenho feito ao longo da minha gestão um trabalho de reconstrução dessa saúde. Então, senhor presidente, eu quero pedir desculpas que talvez eu tenha errado sim. Errei pela falta de comunicação, pela falta de marketing, pela falta de dizer aquilo que fiz. Mas sabe, senhor presidente, nunca foi essa, enquanto homem público, a minha preocupação. Eu nunca me preocupei em passar, em fazer campanha, em dizer fiz isto, fiz aquilo, só para manipular a opinião pública. O meu compromisso que eu assumi no dia 15 de novembro e que até esse momento tenho cumprido, senhor presidente, é o compromisso de fazer, de trabalhar, não importa para quem eu faça, mas é fazer para a população como um todo. Vossas Excelências sabem, Vossas Excelências conhecem meu trabalho. Nunca fiz acepção de ninguém. Não teve, e me tocou profundamente quando o vereador Antonelli disse que o voto às vezes ele é certo, ele é errado ou é político. Se ele é certo, se ele é errado, é errado. E se me permite o vereador complementar sua frase, e se ele é político, vereador, com todo o respeito, ele chega a ser nojento, porque não teve, senhor presidente, durante a minha gestão política. Eu tenho pessoas trabalhando dentro dos meus cargos comissionados, dos meus cargos de confiança, que não me apoiaram enquanto candidato a prefeito, e por isso fui criticado sim, senhor presidente, mas a minha preocupação enquanto homem público foi trazer gente técnica do meu lado. Quanto a essa questão dos secretários que aqui levantam, foi averiguado, foi visto, e infelizmente os secretários acabaram sendo exonerados. Sinto por eles, senhor presidente, porque foram os companheiros que fomos perdendo ao longo dessa jornada. Mas, senhor presidente, o compromisso que eu assumi com a população, aqui na tribuna desta Casa de Leis, quando fiz o meu juramento, eu tenho cumprido, senhor presidente. É a postura de ser sensato, olhar com sensatez e tomar atitude no momento certo. Tomar atitude não é dar berro, tomar atitude não é dar grito, tomar atitude é refletir, pensar, ver a consequência do seu ato e, por conseguinte, finalizá-lo. É isso que tenho feito, senhor presidente. Então eu gostaria de vir, nobre vereador Fernando, usar essa tribuna, inclusive acredito ter sido surpresa para o doutor Paulo, mas eu não poderia deixar de passar desapercebido esse momento, até um compromisso com meus eleitores que esperam uma posição minha nesse instante. Eu quero dizer a Vossas Excelências e a toda a população consciência que, independente do resultado desse julgamento, eu tenho certeza, senhores vereadores, que eu nunca envergonhei esta Casa de Leis, nunca envergonhei a população consciente, e tenho certeza, acima de tudo, que nunca envergonhei minha família, senhor presidente, que nessa hora me acompanha, que acompanha lá em casa o meu julgamento. E sabe, senhor presidente, o que me faz levantar toda manhã e trabalhar é pela população, e acima de tudo é dar orgulho para o meu pai, que é quem me deu estudo, doutor Paulo, é dar orgulho para minha mãe, que é quem me deu a vida, quem me deu a luz, quem me sustentou, e é isso que Vossas Excelências têm feito. Por isso eu peço a Vossas Excelências que também pensem naqueles que estão em casa, pensem em suas famílias nesse momento, que eu tenho certeza que vão se orgulhar de Vossas Excelências na hora que Vossas Excelências proferirem o voto. É isso que eu gostaria de deixar para Vossas Excelências. Muito bonito falou o vereador Felipe Silveira, e aqui eu parabenizo quando disse que Deus vomitará os mornos. De fato, quando o vereador falava, me lembrei, doutor Paulo, de um grande jurista chamado Denilson Mogenor Bonfim. E Mogenor Bonfim sempre citava que nós estamos na geração do light, senhor presidente. Existe o cigarro light sem nicotina, o refrigerante light sem açúcar, a cerveja light sem álcool. Existe tudo de light. Existe o homem light hoje, senhor presidente, que é um homem sem bandeira, sem lado. Cada hora ele está de um lado, cada hora ele tem uma postura, cada hora ele tem uma posição. É corrupção quando é para apontar para o outro. Para si ele não olha, senhor presidente. Então, essas posturas, senhor presidente, que fazem um homem ser sem bandeira. E a bandeira que eu assumi, senhor presidente, com a população consciente, até aqui eu cumpri. Então, eu gostaria de dizer isso a Vossas Excelências, pedir desculpas pela fala, mas é uma fala, senhor presidente, do fundo do coração. E peço a Vossas Excelências que agora proferirem o voto, levem isso em peso. Levem em peso o trabalho que eu tenho feito, levem em peso a defesa do Dr. Paulo. É o que eu peço a Vossas Excelências e agradeço a Vossas Excelências por essa oportunidade da fala. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrados os debates, vamos proceder à votação, que será nominal, nos termos do inciso
11 do artigo 372 e inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. O plenário decide pela procedência da denúncia e pela cassação do mandato do prefeito municipal de Conchas, Júlio Tomazella Neto. Vereador Fernando, sim ou não? Não. Vereador Miguel, sim ou não? Sim. Vereador Adriano, sim ou não? Sim. Vereador Antonelli, sim ou não? Sim. Vereador Felipe, sim ou não? Sim. Vereador Roque, sim ou não? Não. Vereadora Lígia, sim ou não? Não. Vereador Márcio, sim ou não? Não. Eu também voto não. 5 votos contrário e 4 votos favoráveis. Em relação à primeira denúncia, fica o prefeito municipal de Conchas, Júlio Tomazella Neto, absolvido, pois não atingiu o quórum necessário para cassá-lo. Agora, em relação à segunda denúncia, fica o prefeito municipal de Conchas, Júlio Tomazella Neto, absolvido, também por não ter atingido o quórum necessário para ser cassado. Determino à secretária que lavre a ata consignado o resultado final e que arquive o presente processo. Declaro encerrada a presente sessão de julgamento do prefeito Júlio Tomazella Neto. O nobre vereador Felipe, na sua fala, ele citou a Bíblia em vários pontos. E quando ele citava a Bíblia, eu, por um insight, agradeci a Deus por estar aqui nessa noite, ter a liberdade de defender meu cliente, e vocês terem a liberdade de julgar segundo a sua consciência. Porque nós estamos num país livre, nós estamos no Estado Democrático Social de Direito. Então nós temos que agradecer essa plena liberdade. A Câmara Legislativa, ela desempenha um papel essencial para a democracia. É a casa das leis, não é? Ela elabora leis pelo interesse local. Mas há uma outra função constitucional que é muito importante e que os doutrinadores denominam de função atípica, que é a função que vossas excelências estão desempenhando hoje, a função de julgadores. Por isso eu faço questão e fiz questão de falar de pé, em respeito a vossas excelências que são julgadores. Essa nobre função. Vossas excelências hoje se equiparam a magistrados. Hoje é um verdadeiro tribunal. Um tribunal político, alguns afirmam, mas um tribunal jurídico político. Não é apenas um tribunal político, é também um tribunal jurídico, na medida em que há um rito, na medida em que deve haver observância ao devido processo legal, deve haver observância aos princípios de direito. Esse fato foi ressaltado por fala de vários vereadores. Vereador Fernando, que aqui está, vereador Felipe, o vereador Miguel Chacur ressaltou mesmo isso. Eu prestei bem atenção no que ele falou, não é? Que é uma função difícil. Sim, é uma função difícil julgar. É uma função difícil julgar o semelhante. Mas quais são as atribuições de um julgador? Algumas atribuições foram ressaltadas aqui. O vereador Antonelli falou, salvo o melhor juízo, se eu pude prestar bem atenção, deve ser uma função apartidária, uma função equidistante. É isso, o julgador, ele toma contato com o processo, ele toma contato com as provas e num aspecto equidistante, ele vai analisar se há prova nos autos. E no Estado democrático, se houver uma vírgula de dúvida, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Outra questão, a análise deve ser apartidária. A Câmara Legislativa, ela atua com a função de elaborar leis. E nessa função de elaborar leis, cada vereador atua em consonância com o seu partido, porque ele está defendendo a plataforma do partido.
Ele está defendendo a ideologia do partido. É fato. No momento de elaborar as leis, se fecham os blocos, se fecham as lideranças. Só que aqui, vocês não estão na função de vereadores no sentido restrito do termo de elaborar leis. Vocês estão na função de julgadores. E na função de julgador, não existe essa questão da fidelidade partidária. Salvo o melhor juízo, com todo o respeito, vereador Adriano, não é uma questão partidária, é uma questão de julgamento, é uma questão jurídico-política. Então, nenhum de vocês, excelências, poderão ser acusados de infidelidade partidária. Não há infidelidade partidária no processo de cassação, no processo de impeachment, porque vossas excelências estão atuando como verdadeiros julgadores. E, nesta nobre função, nenhum ato ou fato pode ingressar na consciência de vossas excelências. Nenhum líder partidário pode fechar questão, salvo o melhor juízo, porque é uma questão íntima do julgador, é a consciência do julgador. Vossas excelências hoje atuam como verdadeiros julgadores. Se falou aqui em infidelidade partidária, eu ouvi, salvo o melhor juízo, que talvez foi o nobre vereador Márcio chegou a afirmar: eu posso perder a minha cadeira. Vossa Excelência jamais perderá a sua cadeira votando em qualquer sentido, porque Vossa Excelência hoje está como julgador. E a infidelidade partidária, ela está prevista na legislação, só para esclarecer, em dois aspectos. Primeiro, quando há a troca de partido, não é? Isso está previsto na legislação. Quando há a troca de partido, por o ato de infidelidade partidária, segundo a lei eleitoral e segundo a resolução 22.610 do Tribunal Superior Eleitoral, o parlamentar, porque foi eleito no sistema proporcional, pode perder a cadeira. Mas, quando há uma infidelidade na vida parlamentar, a única consequência pela infidelidade partidária é a expulsão partidária. É verdade. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal pode ser expulso do partido se ele não seguir a orientação de votação de determinado projeto de lei, mas ele jamais vai perder o mandato por esse ato de infidelidade. Ele é expulso do partido e continua sem partido. Nas grandes casas legislativas, não é de bom alvitre que o parlamentar esteja sem partido, porque ele perde a liderança, ele perde apoio do partido, ele perde o poder político. Mas não há que se falar em infidelidade partidária. Então eu rogo a vossas excelências que cumpram, e sei que irão cumprir, eu verifiquei pelas falas, que cumpram a sua função constitucional de eminentes julgadores. Hoje vossas excelências estão equiparados a um verdadeiro tribunal, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, estão como julgadores e têm as prerrogativas de julgadores, que é a liberdade do voto, a liberdade de consciência, tem as prerrogativas, mas também tem os deveres, que é a imparcialidade e julgar de acordo com a prova dos autos. Eu não vou falar 2 horas, fiquem tranquilos, será uma breve exposição. Ao analisar esse processo de cassação, esse verdadeiro impeachment, regido pelo decreto 201/67, eu vou dividir a minha fala em 2 aspectos. Num primeiro momento, segundo o meu sentir, segundo a minha interpretação, o direito não é uma ciência exata, mas segundo a minha interpretação, há uma questão prejudicial, há questões prejudiciais que precisam ser levantadas, e a defesa levantou essas questões já nas razões finais, e há uma outra nulidade que eu irei levantar hoje, agora, do púlpito, porque ocorreu depois desse relatório. A primeira nulidade é a nulidade do desrespeito à imparcialidade dos julgadores. Não é? Com todo o respeito, com toda a vênia, me parece que o vereador Felipe dos Reis Silveira não tem a isenção, a imparcialidade necessária. Embora tenha demonstrado um belo conhecimento jurídico, uma bela escrita na elaboração deste relatório,
creio que não há a devida imparcialidade, pelas duas questões que foram levantadas. Primeiro, pela apresentação da denúncia do Ministério Público e uma suposta rede de Wi-Fi, não é? Segundo está escrito pelo voto da presidente da comissão. A rede de Wi-Fi eu não vou nem comentar, porque acho que para uma acusação ou para uma atribuição de um fato deve haver prova inconteste. Então nem vou fazer menção a essa rede Wi-Fi, porque a Wi-Fi Silveira é como Siqueira, nobre vereador, né? Há muitas pessoas, então não há prova, eu não posso me basear nesse fato, mas há uma prova, que é a apresentação da denúncia no Ministério Público, não é? Esta comissão, essa nobre comissão que foi formada, vereador Antonelli, o vereador Felipe dos Reis e a vereadora Lígia, no procedimento, Vossas Excelências atuaram como juízes de instrução, não é? Atuaram como magistrados, colhendo a prova e elaborando um relatório, e esse relatório tem a função de um libelo acusatório, não é? Então, deve haver a equidistância necessária. Interpretando o próprio regimento da Casa, parágrafo 1º do artigo 123 do regimento interno, não é? O próprio artigo 5º, inciso 1, lá do decreto 201, artigo 372, inciso 2, eu não vou repetir tudo isso, que Vossas Excelências já, inclusive, indicaram na manifestação, não é? Impede o relator dessa equidistância, de analisar as provas equidistante de forma imparcial. Ou seja, o nobre vereador Felipe, quando ele tomou, ele já estava convencido. Eu não posso julgar algo se eu já estou convencido. Há um pré-julgamento, há um pré-conceito. Ele já estava convencido, ele não formou a sua convicção. Então, salvo o melhor juízo, não é? Há hipótese, sim, de impedimento e suspensão, não é? Na verdade, que afasta essa isenção necessária para o juízo de instrução. E o que essa isenção afetaria? Afetaria o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece, artigo 5º, inciso 45, que em qualquer processo judicial ou administrativo, e nós estamos aqui num processo, deve haver o contraditório e a ampla defesa, não é? Ou seja, o devido processo legal. E uma das garantias do devido processo legal é eu, enquanto cidadão, enquanto acusado, enquanto denunciado, eu tenho o direito a ter um juiz isento. Eu não posso ter um juiz que já tenha uma valoração. Vamos citar um exemplo até pueril, infantil. O juiz presencia um acidente de automóvel, ele não pode julgar aquele acidente porque ele viu, ele já tem um preconceito, ele já tem uma valoração, não é? Ele precisa estar isento, equidistante. Isso foi falado aqui, equidistante, apartidário. O outro aspecto é a licitude das provas. Há um direito constitucional que é o direito à não incriminação. A Constituição Federal de 1988 é o maior instrumento de reconhecimento de direitos humanos. Nós temos essa garantia de poder nos manifestar. E um direito que eu tenho é a não incriminação. Por isso que eu tenho direito ao silêncio. Eu tenho direito ao silêncio. Mas se eu for numa delegacia, por conselho de meus advogados, eu vou ficar silente. Eu não vou produzir prova contra. Eu não vou apresentar provas que possam me incriminar. E essa questão da gravação tem sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós citamos um precedente, no âmbito eleitoral e no âmbito político. Isso tem sido muito bem tratado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido que essas gravações podem ser interpretadas de uma forma inadequada. Quando na minha peça de defesa, e fazendo um parênteses, eu falei da manipulação da gravação, talvez o termo da língua portuguesa no vernáculo não tenha sido adequado, mas o que eu quis dizer é a interpretação que se dá às palavras. E, por último, uma nulidade grave que, segundo o meu entendimento, ofende todo o processo na medida em que restringe o direito de defesa. Eu estou restringindo, não consigo defender o meu cliente pela absoluta falta de enquadramento legal
na conclusão do relatório. Se vossas excelências derem uma lida no relatório apresentado e que foi lido aqui hoje, tem a conclusão, se fala todo o fato, se primeira denúncia, segunda denúncia, mas qual a norma que foi infringida na conclusão? O direito é uma ciência que utiliza o método dedutivo. Nós aprendemos isso na escola, não é? É a lógica formal. Todo homem é mortal, fulano é homem, logo fulano é mortal. O direito funciona pelo método dedutivo. Matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Fulano matou, logo ele deve ter uma pena. Ora, eu tive aqui no relatório, eu tive acesso ao fato, mas qual a norma que foi infringida? Na conclusão, faltou afirmar o seguinte: o prefeito realizou esse fato, logo ele está em curso nesta pena. Alguém pode tomar a palavra no momento do voto e falar: não, mas nós nos defendemos do fato. Não, mas nós nos defendemos também da norma enquadrada. Se eu narro um fato que fulano matou alguém, é lógico que a norma a ser aplicada é a norma de homicídio. Não, pode ser homicídio doloso, homicídio culposo, ou pode ser lesão corporal seguida de morte. Qual o inciso do artigo 4º que o prefeito infringiu? Não tem aqui no... As provas carreadas nos autos revelam que houve o cometimento de abo impróprio na prefeitura. Mas cadê o enquadramento? Faltou, ante todo exposto, a prova A determinou que o prefeito está em curso no artigo 4º, inciso 1, 2, 3, 7º e etc. Então, se eu não consigo me defender do enquadramento legal, há uma restrição ao direito de defesa, a defesa não pode ser ampla. Entretanto, a absolvição de mérito vai causar a extinção da nulidade, e consequentemente o vício procedimental. Porque eu creio, tenho certeza absoluta que pela falta absoluta de provas, essa denúncia será rejeitada, não é? Pelo mérito, porque essa denúncia, nós costumamos afirmar em direito, essa denúncia não para em pé, não é? O vereador Miguel Chacur falou: eu quero os argumentos para absolver. É minha função hoje, vereador, trazer os argumentos. E qual foi, se falou muito em erro do prefeito, né? Qual foi o erro da administração? Qual foi o erro do prefeito Júlio? E vamos falar da administração como um todo num primeiro momento, porque assim que o prefeito Júlio soube da irregularidade, ele determinou a instauração de um procedimento, e depois um secretário pediu exoneração e o outro foi exonerado. Se eu tivesse no lugar do prefeito Júlio, eu agiria da mesma forma, talvez pela minha formação jurídica e talvez pela formação jurídica do prefeito. A presunção de inocência. Eu não vou exonerar ninguém antes de ouvir, antes de dar o contraditório, antes de ouvir a versão dos fatos. É assim que deve funcionar na administração pública. Se tem um subordinado meu e há uma acusação, eu quero ouvir esse subordinado, eu não vou sair exonerando. Então, creio eu que o prefeito teve uma atitude louvável. Vamos ver o que está acontecendo. E qual foi o outro erro da administração? O erro da administração, se é que nós podemos chamar de erro, foi ter agido corretamente. Foi ter cumprido uma promessa de campanha que é pela probidade administrativa, que é pela moralidade. Esse cristiano, esse senhor, e a sua fala, a sua transcrição literal não para em pé, em direito a um negócio chamado verossimilhança, essa probidade dele só surgiu a partir do momento que foi negado o pagamento de 19 mil reais. Se a administração pública tivesse, desculpe a expressão, mas com todo o respeito,
com todo o respeito aos nobres vereadores, mas eu não encontro outra palavra na língua portuguesa. Se a administração pública tivesse engolido aquela nota de 19 mil e determinado o pagamento, nós não estávamos aqui hoje. Por que nós estamos aqui hoje? Porque a administração falou, isso aqui está errado, isso aqui está inadequado, isso aqui está irregular. E foi isso que o doutor Hermínio falou na sua declaração. Eu verifiquei que era um ato irregular. O ato irregular que ele falava era em relação a essa nota de 19 mil. Isso aqui não pode, não tem ordem de serviço. Mas assim mesmo, a Secretaria de Meio Ambiente determinou a verificação, determinou a medição. Ora, e foi falado aqui que a defesa não apresentou. Cabe à defesa apenas defender. A colheita de provas caberia à comissão de instrução oficiar a prefeitura que determinasse, que enviasse o processo com prazo e etc. O Cristiano monta uma história, não é? Que o contador, não é? O contador do imposto, ele não sabe onde é o escritório de advocacia, onde é o escritório de contabilidade, não sabe o nome do contador, não sabe o endereço. E foi lido aqui várias falas que mandou desmembrar a nota, não é? Tem que desmembrar a nota, mas nós temos que ler a frase inteira, não é? Por exemplo, você pode reduzir o valor dessa nota, e o que você reduzir, você recebe no mês que vem, para você poder receber o valor cheio, mas não só de uma vez. O problema não é o valor, mas sim a quilometragem. Várias vezes foi falado, você vai receber aquilo que efetivamente você realizar. Então, me parece que a administração pública, não é, atuou de forma adequada, com a ânsia de realizar a coisa certa. Se eles tivessem, a administração como um todo tivesse mal intencionada, eles teriam pago essa nota de 19 mil e nós não estávamos aqui. Mas não, houve exigência da medição, houve exigência da questão do serviço ser realizado de forma adequada. Outra questão que em vários momentos se fala, verifique quanto deu a metragem, não é? 11 mil reais. Relatório de medição foi assinado por Carlos Eduardo Santa Rosa, isso poderia ter sido facilmente verificado por essa Câmara de Vereadores. Enfim, creio que essa questão está clara, que não existe prova de que o nobre prefeito ofendeu os princípios constitucionais da administração pública, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Pelo contrário, para que não houvesse nenhuma vírgula da dúvida da probidade da administração, inclusive, esses secretários não estão mais na pasta. E não estão, e atesto isso com o dever do meu grau de advogado, não estão porque foram improbos, não é? Mas não estão talvez porque não tenham sido experientes. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu isso várias vezes. O que a legislação quer punir é a improbidade e não a incompetência. Talvez, chegando na administração, a máquina é complexa, quiseram realizar o certo, mas talvez tenham se atrapalhado um pouco. No que se refere àquela história, e eu sou da época que havia na língua portuguesa a palavra história, não é? Que é algo inventado, aquela história de que o Cristiano foi revistado e foi trancado no gabinete quase como um cárcere privado. Senhores julgadores, essa história não para em pé, essa história não se sustenta, essa história não tem a mínima verossimilhança. Basta, com todo o respeito, basta verificar o tamanho do Cristiano e o tamanho do nosso prefeito. Tanto que o nome dele é Julinho. Se o Cristiano quisesse sair da sala, da marra, teria saído. Afirmar que ele foi preso, mantido em cárcere privado, foi trancado, até
pela postura, não é? A porta fechou, mas não tinha, num dos depoimentos havia dúvidas até se haveria chave. Então essa história não se sustenta. A outra questão que talvez pudesse macular foi o dia que o prefeito mais novo do Brasil, perdeu, mas não vou falar 2 horas, pode ficar tranquila, eu já estou encerrando. Uma vez um desembargador falou para mim da tribuna, falou: doutor, fala pouco, porque quem fala muito é que não tem direito, viu? Então, estou convicto do meu direito, vou resumir bem. Foi aquele momento em que o prefeito perdeu, vamos dizer, a estribeira, perdeu a paciência, né? Mas isso nós podemos até não justificar, mas entender o contexto. É muito importante entender o contexto das questões. Eu tive a oportunidade de defender uma moça, dona Hermínia, e que o fato que aconteceu foi uma grave lesão corporal em face de um cidadão que proferiu uma palavra inadequada. E ela, a vereadora Adriano, deu uma bolsada nele, ela, estatura baixa, deu uma bolsada nele, ele se desequilibrou, caiu e bateu na guia, quebrou essa parte aqui do osso e foi processada por lesão corporal grave. E ela falava o seguinte: o que motivou a senhora? Como é que a senhora fez um negócio desse? Foi a minha indignação. Aquele homem, eu não vou, em respeito aos nomes, eu não vou reproduzir o que ele falou para ela, mas aquela palavra ofendeu a minha dignidade, ofendeu um negócio, doutor, que eu tenho, que é o meu brio, ofendeu a minha honra. Isso foi consequência da minha indignação. E eu não tenho dúvida que o prefeito, quando já sabedor de toda a orientação que o senhor Cristiano recebeu, que precisaria pintar, que precisaria executar o serviço, ainda, desculpe a expressão, teve a ousadia de adentrar a prefeitura e pedir o pagamento daquela nota que ele sabia irregular, sem o rosto corar. O prefeito naquele momento perdeu a paciência. São palavras fortes, mas o prefeito em nenhum momento quis se proteger. Se você quer denunciar, vai no Ministério Público, pode fazer o que você quiser. Se nós olharmos as entrelinhas daquela fala, nós vamos verificar uma pessoa, um prefeito que está com a sua consciência tranquila. Quando eu tenho a minha consciência tranquila, quando eu posso dormir à noite, quando eu encosto a cabeça no meu travesseiro e durmo, eu desafio a qualquer um: faz o que você quiser, porque você não vai encontrar nada contra mim. Pode ir no Ministério Público. Se o prefeito naquele momento devesse alguma forma, não, espera um pouquinho, vamos conversar, eu te pago depois da nota, mas não vai em tal lugar, vamos, volta atrás. Não, ali não houve acordo, houve a expressão da verdade. Então, é com base nesses fatos. Qual o argumento, vereador, que Vossa Excelência pediu aos seus colegas? O argumento é absoluta falta de prova. E para caçar um prefeito eleito pelo voto popular, tem que haver prova robusta, tem que ser algo grave. Eu tive a honra de servir esse país como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. E muitas vezes na tribuna os advogados afirmavam, nos acusavam, afirmando o seguinte: a justiça eleitoral hoje caçou mais político do que a ditadura. Eles foram eleitos, o voto não absolve, se há uma irregularidade deve ser cassado. Mas a justiça eleitoral só caça quando há prova inconteste, quando a prova cabal, na mínima dúvida, a absolvição deve prevalecer. E se Vossas Excelências hoje optarem por caçar alguém que foi eleito pelo mandato popular, tem que caçar com a consciência de que há prova absoluta
de uma irregularidade, de uma ilegalidade grave. E o último fato, a segunda denúncia, caros vereadores, eu vou me permitir falar 2, 3, 5 minutos no máximo, que isso então chega a ser até infantil e pueril. Esta segunda denúncia de que o prefeito estaria aglomerando, primeiro que as datas não se sustentam, e as testemunhas arroladas, né, a prova testemunhal foi clara daquilo que aconteceu. O prefeito, num dos depoimentos, uma das testemunhas falou: não, eu sou secretário, me lembro bem disso, tal a tal hora. O prefeito, o nosso prefeito é prefeito 24 horas. Quando se entra para a vida pública, prefeito, é isso, Vossa Excelência é prefeito 24 horas. E ficou claro o que aconteceu. Ele foi visitar uma obra, eu não me recordo agora dos detalhes, passou na casa do secretário para trocar ideia. O secretário janta com a gente, senta aí um pouquinho e a hora de ir embora, não, canta uma palhinha, etc, e foi embora. Bem, quem conhece, eu conheço o prefeito Júlio há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Na verdade, um amigo em comum me pediu, me solicitou que eu defendesse o prefeito Júlio. No primeiro momento eu fiquei, mas quando ele entrou no meu escritório, e eu já tenho um pouco de cabelo branco, o que restou, eu falei: esse rapaz é bom, esse moço é o futuro do Brasil, é de político como esse que nós precisamos, não raposas, político de coração aberto, político que fala a verdade, político que quer fazer a coisa certa, político que quer mudar o país, quer mudar o mundo. E quando eu olhei para o prefeito Júlio, eu confesso que eu senti uma certa nostalgia, porque quando eu tinha a idade do prefeito, eu também achava que eu podia mudar o mundo. Era estudante de direito ainda, o prefeito já formado. Eu falei: pô, quando eu for advogado eu vou mudar o mundo. Senti uma certa nostalgia de ver o idealismo, a vontade de fazer algo pela cidade. E o dia que eu cheguei na cidade, não sei nem se o prefeito vai se lembrar disso, andando de carro, ele falou assim: o que me deixa mais triste nessa situação toda é, olha aqui, a cidade está ruim, ó, agora não estão pintando, não estão limpando a cidade, tá, precisamos resolver isso. O prefeito preocupado com a cidade. Então essa última denúncia de eu estava falando, quem conhece um pouco o prefeito Júlio, eu conheço o prefeito Júlio há pouco tempo. Agora, quem conhece o prefeito Júlio sabe que ele não fica num lugar muito tempo, né? Ele é rápido, passa lá no escritório, fala: estou indo para cá, estou indo para lá. Não deve ter ficado naquela reunião familiar, cujos depoimentos dizem que tinham 5 pessoas mais ou menos, não deve ter ficado muito tempo. Aí depois juntam um vídeo com mais pessoas e dando a entender que o prefeito estava lá. Então essa segunda denúncia, isso é algo, caçar um prefeito porque tocou uma moda de viola, um prefeito que foi eleito pelo modo, isso não é longe de ser grave. Então, dito isto, eu quero terminar a minha fala agradecendo à Câmara de Vereadores de Conchas, na pessoa do prefeito, na pessoa dos vários vereadores, primeiro pela fidalguia, pela gentileza que eu sempre fui tratado nesta casa. Quero estender esse cumprimento, senhor presidente, às funcionárias desta Casa Legislativa. Tive a oportunidade de solicitar peças por e-mail, fui prontamente atendido. Então, essa casa está de parabéns. Quero cumprimentar cada um dos vereadores também, pela gentileza, pela fidalguia, pelo modo que fui tratado, né, sempre com respeito. E quero externar aqui que a minha manifestação é uma manifestação de ideias. São formas, maneiras de ver, de enxergar o mesmo problema. Mas eu tenho profundo respeito por cada uma de vossas excelências que hoje atuam como julgadores e desejo que ao longo desses 4 anos vocês desempenhem esse mistério, que é um mistério doloroso, não é?
vocês poderiam estar em casa hoje, ao lado das suas famílias, descansando, mas não, estão aqui sacrificando a vida pessoal em prol da cidade, em prol do coletivo. Muito obrigado.